Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Meu nome é Andresa Carício e hoje nós vamos falar de um tema que vai revolucionar os seus dias e vai fazer com que você encontre um caminho para a sua vitória. Esse tema é como vencer as tempestades da vida. Elas vão passar. E aqui, se você estiver no YouTube, eu peço que você já compartilhe agora para pelo menos 12, 20 pessoas. Coloque esse link lá no seu grupo do WhatsApp, curte, porque é assim que o YouTube entende que o vídeo, a mensagem é boa. E eu quero também pedir a você, se estiver pela TV, se inscreva no canal. E se você ainda não é inscrito, coloca lá, Andresa com Z, Carício Oficial. Se inscreve, porque nós temos uma missão, alcançar 100 mil pessoas. E eu tenho certeza que você vai ser um anjo a nos ajudar a conquistar essas pessoas que precisam de uma palavra. Vamos para a mensagem de hoje? Olha só. Como que eu venço uma tempestade? E se essa tempestade for tão grande que essa tempestade vem até com a ventania, um vendaval? E a gente sabe que quando o vendaval surge, às vezes ele leva árvores, às vezes ele leva telhado, às vezes ele causa um estrago tremendo. Tudo vai depender da velocidade da ventania, vai depender de como a natureza se comportou. Mas também vai depender do tanto que você tem uma estrutura forte ou não. Se for uma árvore, das suas raízes. Se for de uma casa, da sua base. E o que eu tenho de muito poderoso para começar a te entregar agora é que na nossa vida sempre vai ter alguns momentos em que vai ter uma ventania forte. Ninguém nesse mundo é isento a tempos difíceis. Até porque os tempos difíceis é que nos prepara para as nossas grandes promessas, para as nossas missões, para a promessa que Deus tem para nós. Eu, particularmente, não conheço nenhum herói da fé que não teve de passar por dificuldades. Muito pelo contrário. Foram as dificuldades que promoveram os heróis da fé. Davi só se tornou realmente conhecido quando ele enfrentou a sua maior dificuldade, o problema, que foi Golias. Davi saiu do completo anonimato para ser conhecido por todos de Israel quando ele venceu Golias. Os meninos Mesaque, Sadraque e Abidnego, foi quando eles passaram por aquela fornalha ardente que eles se tornaram conhecidos. Daniel, quando os anjos fecharam a boca do leão, e mesmo passando uma noite toda com os leões na cela, os leões não devoraram Daniel. A gente percebe de todas as histórias de José, que foi preso, foi humilhado, tudo injustamente, mas depois foi glorificado. O que nós observamos? Nós vemos que são as dificuldades, são as ventanias, que têm a possibilidade de nos levarem para outro lugar. E eu queria te falar de duas ventanias hoje. Uma ventania que é uma ventania de Deus, que é um vento de Deus na nossa vida, e a ventania do diabo, do inimigo. Porque querendo ou não, ele existe. Às vezes você diz assim, eu não gosto de pensar nisso não, o diabo não existe não. Existe, gente. Está na Bíblia. É reino espiritual. Existe o bem, existe o mal. Se você quiser dizer que não existe ou não pensar nisso, é livre-arbítrio seu, mas existe. E quando você tem consciência da existência, você consegue se defender. Quando você diz que não existe, você fica totalmente nas escuras. Às vezes o que está acontecendo contigo não é um levante emocional, não é um levante no teu corpo, não é na tua saúde, é espiritual. E por você não acreditar, por você não saber quais são as armas espirituais, você está caindo nesse levante. E eu quero te falar então primeiro desse levante do inimigo. Está em Jó. Se você nunca leu o livro de Jó, é Jó capítulo 1, verso 18. E esse vento, na palavra de Deus, fala que ele foi muito forte, porque quando o inimigo vem, ele vem tentando destruir tudo. Ele tenta destruir a nossa família, a nossa casa,
Ele tenta fazer com que pessoas falem mal da gente e a gente acredite nisso. E uma forma do inimigo vir muito em nossa direção, gente, todas as vezes que você está perto de alcançar sua promessa, tenha certeza que vai ter um grande levante. Todas as vezes que você está perto, e quanto maior for a sua promessa, maior vai ser o levante. E Jó, ele era nesse tempo, aqui no Oriente Médio, ele era um dos homens mais ricos. Ele era afortunado, ele tinha uma boa família, ele tinha filhos, ele tinha gado, ele tinha terreno, ele era o homem mais rico. E ele era mais rico em todos os sentidos. Ele era financeiramente rico, amorosamente rico, em todos os sentidos. E o inimigo, ele não gostou daquilo que ele viu. E ele disse assim para Deus: olha, o teu filho Jó, ele é desse jeito aí, que você mima, ama ele, porque ele tem tudo. Agora, tira tudo que ele tem, para você ver se ele vai continuar assim, sendo um bom filho. E Deus disse assim: beleza, eu permito que você faça um levante na vida de Jó, mas não pode tirar a vida dele. E foi assim que o diabo fez. Ele começou trazendo uma ventania e destruindo o seu lar. E é isso que está no verso 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para te contar. Gente, imagina. Num dia você tem tudo. Dinheiro, família, status, poder, saúde. No outro, você perde tudo. Dinheiro, filhos, saúde, porque ele ficou doente. Tudo, absolutamente tudo. E esse vento foi um vento muito forte. Foi um vento tremendo. Foi um vento que colocou Jó diante de muitos questionamentos, diante da dúvida, mas mesmo assim, ele continuou, ele acreditou no seu Deus. E eu quero te dizer que a primeira chave para essa ventania passar na tua vida é você acreditar naquele que te prometeu. Se você não crer, você não vai conseguir sair desse lugar que você está. Para você sair daí, vencer, ter triunfo, bênção, você vai ter que acreditar. Você vai ter que dar passos. Porque o vento de Deus, ele chega. E quando ele chega, gente, ele chega em porção dobrada. E é isso que fala aqui no capítulo de Jó. Quando você vai lendo os primeiros, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando você vai lendo os capítulos de Jó, você diz assim: meu Deus, que tristeza. Meu Deus, que decepção. Mas olha só, não esqueça que podem ter 42 capítulos falando dos teus fracassos, das tuas perdas. Mas tem um capítulo, que é o 42, verso 10, que fala da tua honra, mas não de uma simples honra, de uma porção dobrada. E por isso que a chave que eu tenho para te entregar hoje, para que você saia dessa tempestade, é a paciência. Não tem como você vencer uma tempestade se você não tiver paciência. Não tem como você vencer um tempo difícil se você não tiver resiliência. E paciência, resiliência significa você se adaptar. Você perceber que as coisas têm o seu tempo, sua hora, o seu jeito, a sua maneira. Que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, mas nem por isso não vão acontecer.
E quando você toma posse de todas essas verdades, vem inclusive uma história da Bíblia que te confirma isso, você toma posse desse acesso. Paciência de Jó. Por isso que muitos falam. Só que nessa paciência de Jó, eu vou te entregar um segredo espiritual, que está no verso 10 e diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Oh, meu Deus, é emocionante. Eu fico a imaginar Jó tendo perdido tudo e ainda assim ter a capacidade de orar pelos seus amigos. Gente, olha que segredo espiritual. Naquele momento, ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter dito: nossa, até meus amigos viraram as costas para mim. Mas ele nos ensina que não é porque nós estamos passando por uma situação difícil que nós vamos mudar a nossa índole, o nosso caráter. Que nós vamos não ser mais bênção e instrumento para outras pessoas. Não é porque nós passamos por conflitos que a gente vai esquecer daquele que nos prometeu. E Deus traz a ventania de Deus quando Jó ora pelos seus amigos. A vida de Jó muda quando ele mostra o seu coração. Quando ele percebe, ele mostra que ele aprendeu a lição. Que mesmo passando por tudo que ele passou, pela maior tempestade, porque olha, você pode estar passando por muitos desafios, mas eu duvido muito que sejam no nível dos desafios de Jó. Jó perdeu tudo. Às vezes você perdeu sim um filho, às vezes você perdeu seu emprego, ou sua empresa faliu, ou você perdeu sua saúde. Mas olha, Jó perdeu tudo isso. E a chave que Deus quer nos mostrar nessa história é que mesmo assim ele não mudou o seu caráter. Mesmo assim, ele não parou de ser todo santo dia e perseverar. Mesmo assim, ele continuou sendo um homem bom. Mesmo assim, ele continuou acreditando. Só que olha, não foi rápido não. A história de Jó mudou no último capítulo do livro. Talvez você, e olha, no primeiro aconteceu isso tudo. No primeiro houve a ventania, no primeiro houve as perdas. Imagina você na sua história passar por um capítulo de 2, 3, 4, 5, cheguei no 7º, 10º, não muda, 11º. Ele não desistiu. Ele não desistiu nos capítulos anteriores e por isso que ele conseguiu ver a honra e a glória do último. Por isso, não desanime, seja em que capítulo você está. Não desanime, seja em que fase da vida você se encontra. E a palavra de Deus continua dizendo assim: todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor, aí eu choro, né? Porque é bonito demais. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Gente, o fim é muito melhor do que o começo. O fim traz muito mais coisa. Então, imagine, esteja onde você estiver, passando pelo que você estiver passando, vai passar. E o fim vai ser muito melhor que tudo isso. Ele teve, olha só, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem-Rapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como a filha de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso,
Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. Então, morreu de idade avançada. E eu quero te falar o significado das filhas de Jó. Naquele tempo, colocava-se nomes com significado. E uma das chaves de você sair da tempestade está nos significados da vida de Jó. Observe bem. A primeira filha de Jó recebeu o nome de Gemima. E o que significa Gemima, gente? Gemima é o segredo da vida. Gemima é aqui, ó. É o todo santo dia, é o Gemima. Você não tem esse livro, inclusive, vai lá no meu link do Instagram, Andresa com Z Carício Oficial, e adquira. Inclusive, tem os 4 livros meus junto aí com desconto. Primeira chave, Gemima, todo santo dia. Dia a dia. O segredo da prosperidade está no dia a dia. O segredo da prosperidade está em Gemima, no seu dia a dia, na sua paciência, na sua perseverança, na sua entrega. Então, se você diz assim, Dedê, qual é o primeiro segredo para eu vencer a tempestade? É no seu dia, é na sua paciência diária, é na sua entrega, é na certeza de que as coisas vão acontecer mesmo que hoje não estão acontecendo. É ter a certeza que uma ventania, por mais forte que seja, por mais que leve telhados, essa ventania vai passar. A natureza nos mostra que existe o verão, o inverno, o outono, a primavera, todas as estações. Então, Gemima é a primeira promessa que eu quero te entregar nesse dia de hoje, para você vencer essa tempestade. A segunda é Késia. O que significa Késia? Késia é tempero. Quer vencer a tempestade? Tem que colocar tempero novo. Se você for fazer uma comida e você não tempera, essa comida ela não desce boa. Você pode fazer um feijão, caprichar, mas se esquecer de colocar o salzinho, às vezes colocar uma cebola, um alhinho, não vai ficar com gosto tão bom. Tanto que brincam, né? O segredo da comida é o tempero de quem fez. Porque o tempero vai fazer você sair dessa tempestade. Porque a tempestade ela é amarga. A tempestade ela é difícil. A tempestade ela vem com peso. A tempestade ela vem com dúvida. Você não sabe o dia que vai acabar. Você não sabe o que ela pode destruir. Você não sabe o que aquela ventania pode ocasionar. Então ela é difícil. Então o que você precisa colocar? Tempero. E o que é tempero? Tempero são as novidades. Tempero são as possibilidades. São pessoas novas que você traz para a sua vida. São situações novas que você resolve visitar. É um novo eu, é um novo olhar, é uma nova forma de ver a vida. Eu sempre digo, gente, se você estiver muito angustiada, ou se você tem espasmos na sua vida de angústia, de tristeza, todas as vezes que isso acontece, é porque você está tendo uma percepção distorcida da sua vida. Você está acreditando que o teu momento presente vai definir o teu tempo futuro. Nunca isso aconteceu. Não é o que está te acontecendo que vai gerar o teu futuro, é o que você vai fazer com o que está te acontecendo. O que você vive hoje não define o que você viverá amanhã. Agora, como você faz, o que você faz, isso sim. Não é o fato de, por exemplo, hoje eu sou um estudante. Eu não vou viver a vida inteira estudante. Eu fui estudante até os meus 25 anos. Mas dos meus 25 anos, eu passei no concurso, me tornei tabeliã. Se eu olhasse só para o que estava acontecendo naquele período, eu ia dizer, você é estudante para a vida inteira. Quando eu estagiei, se eu olhasse somente para o estágio, somente para os meus chefes, eu vou dizer, eu vou ser estagiária a vida inteira. Não. É um processo. O que eu estou vivendo não define quem eu vou me tornar. O que vai definir o que eu vou me tornar é o que eu vou fazer, o que eu vou construir. Você pode estar hoje diante da maior tempestade, você pode estar hoje diante da maior destruição da sua vida, mas você
você, com as suas ações, seu comportamento, vai definir como que vai ser o teu futuro. Então olhe com firmeza, olhe com confiança, olhe com fé, olhe com força, olhe acreditando. E esse é o segundo ponto, Késia. Késia significa tempero. Só que não acaba por aí, tem mais uma chave. E essa chave é muito forte. É a terceira chave, que vem no terceiro nome da filha de Jó, que é Querem Rapuque. Querem Rapuque. Vocês, nossa, que nome estranho. Querem Rapuque. Significa chifre. Você diz assim, chifre? É. Mas no Antigo Testamento significava, representava força, poder. Querem Rapuque. Como que você hoje vai ativar o seu poder, a sua força? Para você sair dessa tempestade, você tem que parar de ativar o seu medo, parar de ativar a sua insegurança, parar de ativar a crítica que as pessoas fazem sobre sua vida, parar de ativar a rejeição, comparação, tudo isso, inferioridade, que te colocam mais para baixo. O que você tem que ativar é o Rapuque. Querem Rapuque. Ative, coloque nos comentários agora. Eu ativo o meu Querem Rapuque. Com H, tá? Querem Rapuque. Ative a sua força. E talvez você se pergunte, como que eu ativo? Aqui no livro, Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu, eu explico como que você ativa a sua força. E das formas de você ativar a sua força é você abrir mão de tudo aquilo que te faz sofrer. Abrir mão do controle, abrir mão do apego e realmente viver o que você pode viver da melhor forma que você pode viver. Na página 60 eu falo assim: é necessário abrir mão da ideia ilusória de que você sempre precisa do reconhecimento alheio para ser feliz. Eu não sei se você sabe, mas nós temos essa ideia ilusória. Todos nós. Se você for fazer uma palestra, você tem a ideia ilusória de que você tem que agradar todo mundo. Se você for para uma festa, você tem a ideia ilusória de que você tem que agradar todo mundo. Se você fala com alguém, você tem a ideia ilusória. Gente, não. Você precisa ser você e dar o melhor de você. Se o outro vai se agradar ou não, é com o outro. Você não controla isso. Você tem que parar com essa ideia ilusória de que você tem que agradar, tem que ter reconhecimento. Não, definitivamente não. O que você tem que colocar para ativar a sua coragem, para ativar a sua confiança, para ativar a sua fé, para ativar a sua força, é que você tem que dar o melhor de si. Você tem que ativar a força aqui, ó. Querem Rapuque. Você vai ativar a sua força. Você vai ativar o seu poder. Você vai fazer o melhor. Você vai se empenhar. Você vai fazer o certo, mesmo que as pessoas estejam fazendo errado. Você vai acreditar. Você vai continuar. Isso você tem que fazer. Agora, o controle, se a pessoa vai gostar, se ela não vai gostar, se ela vai falar bem de você, se ela vai falar mal, isso você abre a mão. Isso você não fica no controle, porque se você quiser ficar, você vai sofrer. E daí no livro Todo Santo Dia, o que falam sobre mim não é problema meu, tem a página 89, que foi inspirada inclusive nessa página que nasceu o livro Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. É o capítulo do Tô Nem Aí. E eu coloco, aperte o botão do Tô Nem Aí. Olha que forte, gente. Ouve bem o que eu vou falar. Durante muito tempo, acreditei que para ser feliz precisava colaborar com todos ao meu redor e fazer todas as pessoas felizes. Enquanto pensava em agradar todo mundo, eu esquecia de mim. Muitas vezes somos permissivos demais nos relacionamentos e esquecemos que quando nos anulamos para fazer o outro feliz, não cuidamos de nossas necessidades. Isso nos fará cada vez mais infelizes e, portanto, menos capazes de espalhar a alegria ao nosso redor.
Então, identifiquei uma atitude poderosa que me fez transformar isso. Passei a ligar o botão do tô nem aí para certas situações e pessoas que estavam sempre insatisfeitas, mesmo tendo tudo de mim. Foi uma libertação. Parei de despender energia em relação às pessoas e comecei a focar no que verdadeiramente importava. Parei, de uma vez por todas, de despender energia em relações que não ofereciam nenhuma contrapartida. Olha que forte, gente. Enquanto você está muito aí com a opinião dos outros, você não está nem aí para você. E se você não está nem aí para você, você vai se sentir abandonada, rejeitada, com carência, vai ter aquele sentimento de invisibilidade. Você já viu pessoas que se sentem invisíveis? Que dizem assim, Dredê, parece que ninguém me enxerga, parece que eu falo, mas ninguém me ouve, parece que eu faço e ninguém percebe. E daí eu faço uma pergunta inversa. O que tem feito você se tornar invisível aos olhos dos outros? O que está fazendo você ter tamanha invisibilidade que ninguém te liga mais, que ninguém responde suas mensagens, que ninguém te vê, ninguém te ouve? Até que ponto você está indo com medo das outras pessoas, com medo do erro, com medo da falha, com medo da exposição? Gente, é 1000 vezes melhor você errar 10 vezes e fazer e aprender com esses 10 erros do que você ficar aqui parado sem ter errado nada. Conforme você vai errando, você vai se tornando mais produtivo, mais capacitado, mais habilidoso. Você já não vai passar pelo mesmo caminho, você já vai passar por outro. Então, os erros, eles vêm para a nossa sociedade, às vezes, como se fosse um massacre, uma palavra endemoniada. Não é. O erro é possibilidade, o erro é aprendizado, o erro é evolução. É que quando somos pequenos, a gente tem a sensação de que se a gente errar, a gente não vai ser amado. A gente tem que acertar tudo, tem que agradar a todos. Mas isso é uma mentira que a sociedade nos contou, para que fôssemos bonzinhos, para que causássemos menos trabalho. Só que as pessoas que realmente vencem nessa vida são as pessoas disruptivas, são as pessoas que não têm medo de falar, são pessoas que soltam a sua voz, são pessoas que fazem o que precisa ser feito, são pessoas que não estão nem aí para agradar ninguém, elas estão aí para agradar a Deus, porque elas sabem da promessa que carregam dentro de si. Então hoje, eu quero que você tome a decisão de sair dessa tempestade. E você vai sair quando você tomar posse do seu dia. Lembra? Lembra do seu dia? Aqui, Gemima. Quando você tomar posse de Késia, de um tempero novo. E quando você trouxer a força interior, Querem Rapuque. Quando você trouxer esses 3 pontos, você vai perceber que todos os capítulos anteriores podem ter sido difíceis, mas que se você chegou até aqui, você vai terminar. E no último capítulo da sua vida, talvez, nem precisa esperar tanto, mas talvez vai ter um capítulo que você vai perceber as bênçãos acontecendo. Mas você só vai enxergar isso se você for paciente dia a dia, se você colocar tempero e se você também ativar a sua força interior. Pare de uma vez por todas de ativar o medo, a insegurança, a desconfiança, a ansiedade. E ative hoje o herói que há em você. E se você quiser um passo a passo para ativar essa força, você precisa ler esse livro aqui, porque ele é um livro que ativa essa força. Eu vou mostrar mais de perto aqui para vocês, ó, nessa câmera. Ó, Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. Adquira esse livro, está lá no meu link da bio, Andresa com Z, Carício Oficial. O Todo Santo Dia você vai ativar a primeira chave, que é Gemima, que é o dia a dia, a consistência. E você vai ativar o tempero, que é aqui, a segunda chave, que é Késia, pelo espiritualidade. E lógico, os sonhos precisam sempre existir, porque são eles que vão fazer você prosperar. Além disso, eu tenho também um curso que eu dou de graça para vocês, é só ir lá no meu link, chama A Sua Vida é Agora. Ele tem um valor irrisório, acho que é 59, mas só mesmo para que a gente possa colaborar lá com a plataforma. Combinado? Meu nome é Andresa Carício, eu agradeço muito a sua presença.
Marca aqui alguém nos comentários, compartilha se você estiver no YouTube, porque a gente tem a missão de chegar em 100 mil vidas. E se inscreve no canal se você estiver assistindo pela TV ou se ainda não foi inscrito. Andresa Carício Oficial. Já falei que te amo hoje? Não? Amo você. Simples assim.